Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre elementos químicos. Mas antes de começar essa aula, vamos para os nossos combinados? Cadê o seu material? Já está aí nas suas mãos? Que legal! Tem muita coisa para a gente anotar, muita coisa bacana nós vamos aprender nessa aula. Fora isso, chama o pessoal da sua casa, o irmãozão, a irmãzinha, a mãe, o padrasto, todo mundo para aprender muita coisa de ciências. Então vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Por que é importante conhecer os elementos químicos? Distinguir o que é um átomo e um elemento químico. Identificar suas relações com as transformações da natureza. E vocês vão pensar assim, mas Fabiano, elementos químicos? Átomos? O que é isso? É uma novidade para vocês. Ao longo das aulas, ao longo da sua vida quanto estudante, você aprendeu muitas coisas. Sobre a água, o ar, o solo, os animais. E você sabia que esses seres são formados por matéria? Os elementos da natureza que não são vivos também são constituídos de matéria e eles apresentam átomos. Então, tudo que nós estudamos na nossa vida enquanto estudante até agora, ao chegar no sexto ano, esse conteúdo estava envolvido. É bacana, né? Então, nós vamos observar essa imagem e começar o nosso bate-papo. O que será que vocês estão olhando aqui? Que imagem é essa? Que coisa esquisita, Fabiano. Mas olha mais de pertinho. Vem ver de pertinho. Não parece um quebra-cabeça? Não tem umas pecinhas ali? Então, reparem bem na imagem enquanto eu leio o texto. Você já brincou de quebra-cabeça? Muito provavelmente sim. Só que essa imagem não é um quebra-cabeça qualquer, um quebra-cabeça comum desses que a gente monta as pecinhas que se encaixam e formam uma paisagem, um carro, um animal. Essa imagem representa uma tabela periódica. Você já ouviu falar dela? Então eu vou dar um tempinho para vocês. Volta lá na memória. Tabela periódica? Sabe que eu já ouvi falar? Se não, pergunta para quem está aí na sua casa. Para a mãe, para o pai, para a avó, para o irmãozão, para o tio. Vamos ver se eles sabem o que é isso. E eu já retorno. E aí, você já ouviu falar numa tabela periódica? Não se preocupa, porque eu vou contar para vocês o que é. E aí, perguntou para alguém na sua casa? Se você tem um irmão mais velho, uma irmã mais velha que esteja no ensino médio, provavelmente eles sabem o que é uma tabela periódica, porque eles aprendem isso, eles estudam sobre a tabela periódica numa disciplina chamada Química. E você em ciência já está aprendendo. Olha que legal, você pode conversar com o irmãozão e com a irmãzona sobre a tabela periódica. Mas Fabiano, o que é isso então? Aqui nós temos nessa imagem uma tabela periódica de madeira, E que você tem pecinhas onde você vai encaixar os elementos que fazem parte dessa tabela periódica. Essa tabela é uma representação gráfica, como o nome diz, É uma tabela, é um quadro onde nós temos as informações de elementos, de substâncias que nós encontramos na natureza. E nós vamos conversar nessa aula. Então, tudo que conhecemos, seres vivos e não vivos, são constituídos por partículas minúsculas e invisíveis denominadas átomos. Então, vejam como isso tem a ver com os assuntos que nós estamos conversando há muito tempo e que vocês já aprenderam em anos anteriores. Vocês estão aprendendo constantemente sobre os seres vivos, Tudo que é biótico, lembram? E os não vivos, rochas, água, ar, o que é abiótico. Mas independente se é vivo ou não vivo, tudo é formado por átomos. E os átomos compõem tudo o que nós denominamos de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço.
Reparem nessa representação, nesse desenho que fica fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, a água. A água é um objeto de estudo de vocês há muito tempo. É matéria. Ela tem massa, né? Eu consigo colocar, por exemplo, numa balança e saber quanto de massa tem, a quantidade, né? E também ocupa um lugar no espaço. Se eu colocar num copo, vai estar preenchendo. Se eu colocar numa jarra, vai estar preenchendo. 1 litro, 500 ml. Então, tenho a medida e está ocupando um lugar no espaço. Se eu pegar essa água e observar, é bem microscópico, olha lá, é invisível aos nossos olhos. Nós temos as moléculas que formam a água. Já ouviu falar em H2O? Molécula da água. Se nós pegarmos essas moléculas, são formadas por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então, nós partimos do macro, o que a gente vê, macroscópico, nós conseguimos observar a água. E nós vamos partindo para o microscópico, que eu não consigo observar a olho nu. Mas que existem essas estruturas, moléculas e átomos, sim. E agora que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Então, essas partículas chamadas de átomos são compostas por partes, tem uma estrutura. Reparem a imagem lá no canto direito. Então, os átomos são compostos por cargas positivas, cargas negativas e uma parte que é neutra, que recebe os nomes, respectivamente, de prótons, elétrons e nêutrons. Ai, Fabiano, complicou. Você colocou um monte de nome. Próton, elétron, nêutron, carga positiva, negativa. Você me ajuda? Claro que eu te ajudo. Então chega aqui pertinho, vamos observar a imagem? Então, olha que legal. Nessa representação, nós temos um átomo. O átomo tem duas regiões. Uma parte central, que nós chamamos de núcleo, e uma parte mais periférica, que fica em torno do núcleo, que nós chamamos de eletrosfera. Então vamos olhar na parte central, no centro do desenho. Não tem bolinhas vermelhas e azuis? Então nessa região chamada núcleo, nós encontramos quem? Os prótons e os nêutrons. O próton tem carga positiva, o nome já está dizendo, próton, P de positivo. Nêutron, não lembra, neutro, não tem carga, não é nem positivo, nem negativo. E reparem as bolinhas amarelas que estão ao redor deste núcleo. É a eletrosfera, onde nós encontramos os elétrons, que tem carga negativa. Interessante, né? Não se preocupem que vocês vão ver muito mais sobre esses assuntos. Os elementos químicos, então, são os constituintes básicos de todas as substâncias. Em nível microscópico, podemos dizer que é um conjunto, né? Esses elementos químicos é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, essa é a importância da tabela periódica. Nós vamos observar todos os elementos químicos que nós conhecemos. E esses elementos químicos são um conjunto de átomos, dessas estruturas muito pequenas, invisíveis. Ali, nessa imagem, a gente tem a representação de alguns elementos químicos. Ferro, zinco, cálcio, cobre. Então, cada um deles são elementos químicos que vão estar presentes na tabela periódica. Cada um desses elementos são constituídos do quê? De átomos. Mas então o que é número atômico? O número atômico também é simbolizado pela essa letra Z. É um apelido. Você não tem apelido, né? Então o João chama de João. O Fabiano de Binho, por exemplo, é meu apelido. Qual é o seu apelido? O apelido do número atômico é Z. Também posso chamar de Z, que as pessoas vão entender do que a gente está falando. Na verdade, é a quantidade de prótons daquela carga positiva que eu falei que o átomo possui. Assim, cada elemento químico que nós conhecemos é diferenciado. Um é diferente do outro. Por quê? Vão ter quantidades de prótons
diferentes. Ah, Fabiano, não está muito claro. Você me ajuda? Claro que eu te ajudo. Então vamos ver um exemplo? Eu acho que agora vai ficar bem fácil de compreender. O conjunto formado por átomos que possuem o número atômico, lembra número atômico Z? Igual a 1, forma um elemento químico conhecido como hidrogênio. Então o hidrogênio é um elemento químico, nós encontramos na natureza. Ele é formado por átomo. Esse átomo tem uma quantidade de prótons, que é um número atômico. Então olhem nesse desenho que eu trago para vocês. É um átomo de hidrogênio. O seu Z, seu número atômico, é igual a 1. Então, para ser hidrogênio, o Z tem que ser 1. Se o Z, o número atômico, for diferente de 1, é outro elemento químico. Cada um de nós não temos um apelido que nos marca, e são apelidos diferentes. Então, os elementos químicos também apresentam números atômicos diferentes. Mais um exemplo, quero ver se você entendeu. O conjunto formado por átomos que possuem número atômico igual a 8. Então, o Z é igual a 8. Nós aprendemos e vimos agora há pouco que o hidrogênio Z é igual a 1. Aqui ele está dizendo que o Z é igual a 8, então não é mais o hidrogênio, é um outro elemento da nossa tabela periódica. Quem é que tem 8 como número atômico? O oxigênio. Então vamos dar uma olhada? Olha nessa representação aqui, ó. Olha as bolinhas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mostrando que o número atômico então, do oxigênio é 8. Tá, Fabiano, mas é aquele quebra-cabeça lá do começo. A tabela periódica, onde que ela entra nisso? O que ela tem de relação com os elementos químicos, com o número atômico? Ah, vou contar para vocês. Atualmente são reconhecidos oficialmente aproximadamente, porque a ciência sempre vai avançando. Tem os pesquisadores, os cientistas, os químicos, sempre estão estudando a natureza e pode ser encontrado um elemento químico. 118 elementos químicos. Desses 118, 92 são naturais, ou seja, nós encontramos na natureza, e 26 artificiais, com propriedades bastante diferentes um dos outros, que podem se assemelhar, né? Mas assim, eles são diferentes um dos outros, e outros que são muito parecidos, mas não são iguais. E novamente, eu trago ali a imagem com alguns exemplos de elementos químicos que nós encontramos na natureza e nós representamos nesta tabela chamada tabela periódica. Então, o ferro, o zinco, o cálcio, o cobre, entre outros. Olha a tabela periódica. Será que você já viu essa imagem em algum lugar? Por isso, os elementos foram organizados formando um conjunto, um grupo, que nós chamamos de tabela periódica. Então, aqueles 118 elementos estão representados nessa imagem aqui, nessa tabela periódica. Vamos para uma atividade? Vamos ver se você entendeu o que eu falei até agora? Número 1. No início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário o quê? Classificá-los. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação dos elementos químicos. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica, então nós temos a tabela periódica. Como que eles são organizados? Eles são colocados de qualquer maneira ou tem uma regrinha? Será que a gente leva em consideração o que de cada elemento que diferencia um do outro? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e eu já retorno.
Retornamos. E será que você vai acertar essa atividade? Eu acho que sim. Se você tem um irmão ou uma irmã no ensino médio, peça ajuda. Olha que legal, vocês têm um assunto que vocês estão estudando em comum. Um vai ajudar o outro. Já pensou você ajudando o irmãozão a estudar, a irmãzona a estudar? Que legal! Então, como esses elementos são listados, organizados na tabela periódica? A tabela periódica está organizada em sequências de elementos químicos por ordem crescente de número atômico. Mas o que era número atômico mesmo? A quantidade de prótons. É o apelido, o Z. Então, nós começamos a tabela periódica com o hidrogênio, que tem o Z igual a 1. Depois, quem tem o número 2, 3, 4 e assim por diante, até chegarmos no 118. Então, nessa tabela, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, quantidade de prótons. Então, eu fiz um recorte, peguei a tabela periódica e ampliei um trechinho para vocês olharem. Olha aqui, no canto esquerdo a tabela completa e no canto direito vocês têm um recorte, um fragmento dessa tabela. Vamos ver o primeiro elemento, o boro, né? Nós temos o nome do elemento, nós temos uma sigla que o identifica, né? No caso B, e olha o númerozinho 5 em cima. Significa que ele tem o quê? 5 prótons. O seu Z é igual a 5. Olha quem está do lado. Carbono, C, número 6. E do lado, nitrogênio, N, 7. E do lado, oxigênio, O, número 8. E o último, nessa sequência que eu apresento para vocês, o flúor, com o símbolo F, número 9. Vocês perceberam que é uma ordem crescente do menor para o maior. Então, esse númerozinho aqui em cima indica a quantidade de prótons que cada um desses elementos possui, também chamado de número atômico ou Z. Vamos para uma atividade? Quero ver se vocês agora aprenderam. Observem essa imagem. Tem muitas informações. É um pedacinho de uma tabela periódica. Vamos identificar na figurinha o nome do elemento químico e quantos prótons ele possui? Vou dar um tempinho e já retorno. Voltamos. Você reparou na figurinha? Nessa imagem, ela é um pedacinho de uma tabela periódica. Então, eu quero saber o nome do elemento químico. O nome do elemento químico é mercúrio. E quantos prótons ele possui? Olha lá o número 80. Ou seja, o seu Z é igual a 80. E nós encontramos o mercúrio nos termômetros. Vamos para mais uma? Gostei de ver, tá todo mundo acertando. Nessa nova figurinha, qual é o nome do elemento químico e quantos prótons ele possui? Eu dou um tempinho e já retorno. Voltamos. Que legal, Fabiano, esses pedacinhos da sua tabela periódica. Ele mostra a função, a utilidade dos elementos químicos? Sim. O cádmio, que tem 48 prótons, é encontrado na composição das tintas. Olha que legal! Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e o seu número atômico, como nós vimos nas atividades anteriores. Então eu fiz novamente um recorte da tabela periódica e mostro o boro. Então sempre esse quadradinho vai mostrar o quê? O nome do elemento, boro, o seu símbolo
B, e o número atômico, que é o Z, número 5. Aquela outra tabela que eu apresentei para vocês, que mostra uma figurinha, a utilidade é um outro modelo, não é uma obrigatoriedade as tabelas apresentarem. Vamos para mais uma atividade. Para encerrar, quero ver se vocês compreenderam mesmo. Vamos identificar então o nome do elemento químico, o seu símbolo e quantos prótons ele possui em cada uma das figurinhas. Eu vou dar um tempo e já retorno. Retornamos. Ah, Fabiana, essa atividade estava fácil. Eu aprendi tudo sobre isso, então me ajuda? Então aqui nós temos 3 figurinhas. Vamos ver a primeira, da esquerda. Então qual é o nome do elemento químico? Lítio. Do meio, cloro. E a da direita, níquel. Onde é que a gente encontra esses elementos? Lítio nas baterias celulares, de notebooks, nas pilhas, como está mostrando aqui. Cloro na piscina para matar alguns micro-organismos, para fazer a limpeza dessa água. E níquel para fazer moedas. Olha que legal! Também perguntou o símbolo. Lítio, Li, cloro, Cl, níquel, Ni. E também perguntou a quantidade de prótons, que é o Z. Lítio, número 3, cloro, número 17 e o níquel, número 28, que é a característica da classificação da organização na tabela periódica. Então eu sei que o lítio aparece primeiro, porque tem 3 prótons, depois o cloro com 17 e o níquel com 28. E o que vimos na aula? Muita coisa legal. O conceito de átomo, as partes do átomo, lembra? Eletrosfera, núcleo, com as suas estruturas, quem é positivo, quem é negativo, prótons, elétrons, nêutrons, o conceito de número atômico, que é a mesma coisa que Z, que é a quantidade de prótons, e a organização da tabela periódica, que é uma ordem crescente do número atômico dos elementos. Nessa aula nós falamos sobre elementos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.